Olá! Sabe aquela imagem que a gente já viu tantas vezes? Executivos japoneses de terno escuro fazendo uma reverência super profunda na frente das câmeras é um pedido público de desculpas. Mas isso sempre levantou uma questão, um verdadeiro quebra-cabeça que a gente vai montar e resolver junto aqui. Ok, vamos pensar nisso. A pergunta é simples, mas o negócio é fundo. Em qualquer outro lugar do mundo, admitir a culpa assim de cara parece um tiro no pé, juridicamente falando. É praticamente abrir a porta para um monte de processos milionários. Então, por que as empresas japonesas fazem isso, e com tanta frequência, de um jeito tão público? O que será que elas sabem que o resto de nós não sabe? E olha, não estamos falando de casos pequenos, isolados. Dá uma olhada nessa lista de gigantes. Toyo Tire, Lee Sheu, Toshiba, até a Toyota. O presidente deles deu uma coletiva de imprensa no dia seguinte ao problema, dizendo que era importante falar sobre o assunto publicamente com as próprias palavras. Então fica claro, isso é parte de uma estratégia, não é só um reflexo cultural. Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a base cultural, a tal arte do nemawashi. Depois, a gente entra na parte legal, das infrações e danos, que leva a gente para a desculpa estratégica. Aí, vamos ver por que isso é uma vantagem única lá no Japão e, para fechar, um caso de estudo impressionante que mostra como tudo isso funciona na prática. Bom, a primeira peça do nosso quebra-cabeça não está nos tribunais, não. Ela está bem no fundo da cultura de negócio japonesa. A palavra-chave aqui é nemawashi. Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria algo como amarrar as raízes. Pensa num jardineiro que prepara uma árvore para ser transplantada, sabe? Com todo o cuidado. Na prática, é um processo de construir um consenso nos bastidores. É sobre garantir que todo mundo concorde antes da decisão oficial ser tomada, para não ter surpresa nem briga depois. É exatamente esse processo de conversas informais e de construir um consenso prévio que acaba moldando o jeito de resolver conflitos por lá. A ideia é sempre preparar o terreno, evitar o confronto direto, uma preferência cultural que vai da sala de reunião até a gestão de uma crise corporativa. Certo, agora vamos sair um pouco da cultura e entrar no campo da lei, um terreno que toda empresa no mundo, sem exceção, tem que navegar. Basicamente, existem dois tipos de atos ilícitos. O intencional, bom, o nome já diz tudo, e a negligência. Negligência é quando alguém falha no dever de cuidado. A fonte que pesquisamos dá um exemplo ótimo. Deixar uma casca de banana no chão do supermercado. Ninguém queria machucar outra pessoa de propósito, mas a falta de cuidado criou um risco, que causou um dano. É aí que a maioria das crises de empresas se encaixa. E quando esse dano acontece, vem a conta, a compensação financeira. Em sistemas de common law, como o dos Estados Unidos, por exemplo, existem vários tipos, mas um deles é fundamental para a nossa análise aqui. Os danos punitivos. Eles não servem só para compensar a vítima, mas para punir a empresa pelo que ela fez, ainda mais se for algo intencional. E aqui vem a primeira grande virada na nossa história. No Japão, esse conceito de danos punitivos simplesmente não tem uma definição legal clara. Isso, gente, muda todo o cálculo de risco de uma empresa. Aquela ameaça de uma multa gigantesca feita para punir mesmo é bem menor. Ok, com essa base cultural e essa diferença na lei, aquela reverência começa a fazer bem mais sentido. Ela deixa de ser só um gesto de arrependimento para se tornar uma jogada muito bem calculada. Agora, olha que interessante. Mesmo nos sistemas de common law, a lei reconhece que um pedido de desculpas feito durante uma negociação de acordo não deveria, em tese, ser usado no tribunal como prova de culpa. A própria lei entende que é importante incentivar que as partes cheguem a um acordo. E aí, a decisão de pedir desculpas vira uma análise de custo-benefício. A empresa coloca na balança o que eu ganho de reputação, quanto eu economizo em custos de processo e, o mais importante, será que eu consigo reduzir o valor final da indenização? É pura estratégia para gerenciar as consequências da crise. Então, o ponto central é este: o pedido de desculpas público não é um convite para a falência. Pelo contrário, é uma ferramenta para controlar a história, acalmar as vítimas e, no fim do dia, diminuir os danos financeiros, negociando uma compensação menor. Mas por que essa estratégia funciona tão bem, especificamente no Japão? A resposta vai além da falta dos danos punitivos. Tem mais coisa aí. A verdadeira vantagem, o pulo do gato de todo o sistema, está lá, escondida nos detalhes do Código Civil japonês, mais especificamente no jeito como ele lida com a responsabilidade sobre produtos com defeito. E aqui está a diferença crucial. Em muitos países, um produto defeituoso que machuca alguém é visto como um ato ilícito, uma infração séria.
Já no Japão, o artigo 415 do Código Civil enquadra isso como uma quebra de contrato. É como se o vendedor simplesmente não tivesse entregado um produto que cumpre o que promete. A consequência dessa pequena diferença de classificação é gigantesca. Ao tratar o problema como quebra de contrato, a lei pode limitar a indenização ao valor do próprio produto. Nesses casos, a lei não prevê compensação por danos pessoais ou outras perdas econômicas. Isso coloca um teto muito baixo na exposição financeira da empresa. Agora vamos ver um caso real que mostra todo esse sistema funcionando na prática. E de um jeito assim bem dramático e inesquecível. Em 1982, um avião da Japan Airlines caiu. Uma tragédia. E o que aconteceu? Seguindo exatamente o roteiro que a gente descreveu, o presidente da empresa foi pessoalmente pedir desculpas às vítimas e aos familiares e, na mesma hora, ofereceu uma compensação financeira. O custo humano foi terrível. 24 pessoas morreram no acidente. E além das mortes, outras 71 pessoas ficaram feridas. Uma catástrofe de proporções enormes. E apesar do tamanho da tragédia, o resultado nos tribunais foi esse aí: 0. Nenhum processo judicial foi aberto contra a companhia aérea. A estratégia da desculpa pessoal, junto com a oferta de indenização e, claro, o sistema legal por trás, funcionou perfeitamente. Evitou uma longa e custosa batalha judicial. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Esse sistema, que mistura cultura, estratégia e uma lei bem particular, é um modelo de resolução de conflitos harmonioso, eficiente? Ou será que é só um jeito inteligente de limitar a responsabilidade das empresas e fugir da prestação de contas total que um tribunal poderia exigir? A resposta talvez não seja tão simples quanto uma reverência.